Diabo Veste Prada, capítulo 15. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos divulgar isso aí, ó, para todo mundo saber conhecer esse nosso livro aí. O Diabo Veste Prada, capítulo 15. Andréia, é Emily. Ouvi a voz rouca ao telefone. Está me ouvindo? Há meses Emily não me ligava de madrugada, por isso soube que se tratava de algo sério. Oi, claro. Você parece péssima, eu disse, sentando-me na cama e me perguntando se Miranda havia feito alguma coisa para deixá-la nesse estado. A última vez que Emily tinha ligado tão tarde assim foi quando Miranda ligou para ela às 11 da noite de um sábado para que fretasse um jato particular para ela e o Sr. Tomlinson voltarem de Miami, já que o mau tempo tinha cancelado o voo regular. Emily estava se arrumando para ir à festa de seu próprio aniversário quando o telefone tocou e ela me ligou implorando para tratar disso. Mas eu recebi a mensagem no dia seguinte. Quando respondi, ela ainda chorava. Perdi a festa do meu próprio aniversário, Andréia. Lamentou-se no instante em que atendeu ao telefone. Faltei à festa do meu aniversário porque tive que fretar um jato para eles. Não podiam passar uma noite em um hotel e voltar no dia seguinte como pessoas normais? Perguntei, apontando o óbvio. Acha que não pensei nisso? Eu tinha suítes em coberturas reservadas para eles no Shore Club, Albion e Delano em 7 minutos após a sua primeira ligação, pensando que ela não podia estar falando sério. Quer dizer, meu Deus, era sábado à noite. Raios! Como se freta um avião em uma noite de sábado? E ela não se interessou por essa ideia? Perguntei calmamente, sentindo-me realmente culpada por não tê-la ajudado e ao mesmo tempo estática por ter escapado dessa. Nem um pouco. Ficou ligando de 10 em 10 minutos, querendo saber por que eu ainda não tinha providenciado nada, e eu tendo de pôr as pessoas na espera para falar com ela, e quando voltava os outros tinham ligado. Ela arfou. Foi um pesadelo. O que aconteceu? Chegou a ter medo de perguntar. O que aconteceu? O que finalmente não aconteceu. Liguei para todas as companhias de táxi aéreo no estado da Flórida e, como deve imaginar, não atendiam o telefone à meia-noite de um sábado. Liguei para cada piloto individualmente, para companhias aéreas domésticas para ver se indicava alguém. Consegui até falar com uma espécie de supervisor no aeroporto internacional de Miami. Eu disse que precisava de um avião em meia hora para trazer 2 pessoas a Nova York. Sabe o que ele fez? O quê? Ele riu, histericamente. Acusou-me de estar sendo uma agente para terroristas, traficantes de drogas. Disse-me que eu tinha mais chances de ser atingida por um raio exatamente 20 vezes do que conseguir um avião e um piloto àquela hora, independentemente de quando estava disposta a pagar. E como se eu ligasse de novo, e que se eu que ligasse de novo, ele seria obrigado a dirigir a minha exigência ao FBI. Dá para acreditar? A essa altura ele estava gritando. Você acredita nisso? O FBI! E presumo que Miranda tampouco gostou disso, não? Sim, ela adorou. Passou 20 minutos recusando-se a acreditar que não havia nenhum único avião disponível. Eu lhe garanti que não se tratava de estarem todos tomados, mas apenas que uma hora difícil para se tentar fretar um voo. E o que aconteceu em seguida? Não conseguia ver essa história terminando bem. Por volta de 1h30 da manhã, ela finalmente aceitou que não voltaria para casa naquela noite. Não que isso tivesse qualquer importância, já que as meninas estavam com o pai e a babá estava à disposição durante todo o domingo, para o caso de precisarem dela, e mandou que eu comprasse as passagens para o primeiro voo da manhã. Era curioso. Se o seu voo tinha cancelado, supus que a companhia aérea teria registrado no primeiro voo da manhã, principalmente considerando-se seu status de milhagem VIP, Plus, ouro, platina, diamante, executivo e o custo original de seus bilhetes de primeira classe. E foi o que eu disse. Sim, bem, a Continental os colocou no primeiro voo para Nova York às 6h50 da manhã, mas quando Miranda soube que alguém tinha conseguido um voo Delta às 6h35, ficou furiosa. Chamou-me de idiota incompetente, perguntando-me várias vezes para que servia uma assistente se não era capaz de fazer algo tão simples como providenciar um avião particular. Ela fungou e tomou um gole de alguma coisa, provavelmente café. Oh, meu Deus, sei o que dizer. Diga-me que não fez isso. Fiz. Não fez. Só pode estar brincando. Por que 15 minutos? Fiz. Que escolha eu tinha? Ela estava realmente insatisfeita comigo. Pelo menos dessa maneira, parecia que eu estava fazendo alguma coisa. Foram mais uns $2.000, não exatamente muito. Ela estava quase feliz quando desligamos. O que mais você vai querer? A essa altura, nós duas começamos a rir. Eu sabia, sem precisar, Emily
Emily me contara, e ela sabia que eu sabia, que ela tinha se adiantado e comprado mais 2 passagens na classe Business no voo Delta, só para Miranda calasse a boca, para fazer as exigências e insultos constantes cessarem. Eu quase sufoquei nesse ponto. Então, espere aí. Quando você estava providenciando um carro para levá-la ao Delano, eram quase 3 da manhã e ela tinha me ligado exatamente 22 desde as 11. O motorista esperou eles tomarem banho e se trocarem na suíte da cobertura e depois levou-os de volta ao aeroporto a tempo do primeiro voo. Pare, por favor, pare. Gritei gargalhando diante dessa série encantadora de eventos. Isso não pode ter acontecido. Emily parou de rir e tentou fingir seriedade. Mesmo? Acha que já contei tudo? Pois falta a melhor parte. Conte logo. Eu esperava alegre por eu e Emily termos por uma vez conseguido achar algo engraçado na mesma hora. Era bom se sentir parte de um grupo, uma metade de batalha contra o opressor, e me dei conta da primeira vez de como o ano teria sido diferente se Emily e eu tivéssemos sido verdadeiramente amigas. Se tivéssemos defendido, protegido e confiado uma na outra o bastante para encarar Miranda com uma frente unida. As coisas provavelmente não teriam sido tão insuportáveis, mas exceto as raras vezes como essa, nós discordávamos a respeito de quase tudo. A melhor parte disso tudo ficou em silêncio, prolongando um pouco mais a alegria que sentíamos. Ela não percebeu, é claro, que embora o voo Delta decolasse antes, estava programado para aterrissar 8 minutos depois do que o voo continental original. Cala a boca! Gritei, sentindo prazer com esse novo pedaço delicioso de informação. Você deve estar me gozando. Quando finalmente desligamos, fiquei surpreso ao constatar que tínhamos conversado por mais de 1 hora exatamente como 2 amigas de verdade fariam. É claro que imediatamente retrocedemos à hostilidade contida na segunda-feira, mas os meus sentimentos por Emily tornaram-se um pouco mais afetuosos depois desse fim de semana. Até agora, é claro. Com certeza eu não gostava dela o bastante para ouvir seja lá o que fosse de irritante ou inconveniente que ela estivesse preparando para jogar em cima de mim. Verdade, você parece péssima. Está doente? Tentei valentemente colocar um toque de simpatia em minha voz, mas a pergunta saiu agressiva e acusatória. Oh, sim, falou com a voz rouca antes de um acesso de tosse seca. Sim, muito doente. Eu nunca acreditava quando alguém dizia estar doente sem um diagnóstico oficial e potencialmente fatal. Estávamos nós da Runway bem o suficiente para trabalhar. De modo que quando Emily parou de tossir seco e reiterou que estava realmente mal, sequer considerei a possibilidade de ela não ir trabalhar na segunda-feira. Afinal, ela viajaria para Paris para se encontrar com Miranda no dia 18 de outubro, dali a pouco mais de uma semana. Além disso, eu tinha conseguido ignorar umas 2 infecções de garganta, algumas crises de bronquite, uma terrível gastroenterite por ter comido algo estragado, um pigarro constante de fumante e resfriado, e não tinha tirado nenhum dia por doença em quase 1 ano de trabalho. Eu tinha afanado uma consulta do médico quando em uma das infecções de garganta fiquei desesperada por um antibiótico. Entrei no seu consultório e mandei que me examinasse imediatamente. Quando Miranda e Emily achavam que eu estava fora, me informando sobre carros para o Sr. Tomlinson, mas nunca houve tempo para um tratamento preventivo. Embora eu tivesse tido à minha disposição uma dúzia de sessões de reflexos feitos por Marshall, algumas massagens gratuitas de spas que se sentiam honrados em ter uma assistente de Miranda como convidada, e inúmeras manicures, pedicures e tratamentos para melhorar e mudar de imagem, não tinha ido a um dentista ou a um ginecologista em 1 ano. Alguma coisa que eu possa fazer? Perguntei, tentando parecer natural e quebrando a cabeça para entender por que tinha ligado para dizer que não estava se sentindo bem. Até onde nós duas sabíamos, isso era completamente irrelevante. Ela trabalharia na segunda-feira se sentindo bem ou não. Ela tossiu e escutei o catarro roncando em seus pulmões. É isso, verdade. Deus, não acredito que isso esteja acontecendo comigo. O quê? O que está acontecendo? Não posso ir à Europa com Miranda. Estou com mononucleose infecciosa. O quê? Você ouviu? Não posso ir. O médico ligou hoje com o resultado do exame de sangue e não posso sair de casa durante as próximas 3 semanas. 3 semanas? Não podia estar falando sério. Não estava na hora de ela passar mal. Tinha acabado de me dizer que não ia para a Europa e que tinha sido só isso. A ideia de que Miranda e Emily estariam fora da minha vida, que tinha me sustentado nos últimos meses. Ela vai matar você. Tem que ir, ela já sabe. Ela já sabe? Houve um silêncio agorento no outro lado da linha. Sim, ela sabe. Você ligou? Sim.
Fiz o médico ligar para ela, porque ela não acha que eu estar com mononucleose que me qualifique como doente. Portanto, ele teve que lhe dizer que eu poderia infectá-la e todo mundo de qualquer jeito. A sua frase se arrastou e eu, com o tom, sugeriu algo muito, mas muito pior. De qualquer jeito o quê? De qualquer jeito. Ela quer que você vá com ela. Ela quer que eu vá com ela, hein? Legal. O que ela disse exatamente? Não ameaçou despedi-la porque ficou doente. Ameaçou? Andréia, falo. Uma tosse agora encatarrada fez sua voz tremer e achei por um momento que ela poderia morrer naquele momento, mesmo instante, falando comigo ao telefone. Sério. Não podia ser mais sério. Ela disse alguma coisa sobre as assistentes que lhe dão lá fora serem idiotas e que ter até mesmo você seria melhor do que elas. Ah, bem, se é assim, conte comigo. Nada como um elogio para me convencer a fazer alguma coisa. Falando sério, ela não deve ter dito coisas tão simpáticas. Estou vermelha. Não sabia se me concentrava no fato de Miranda querer que eu fosse para Paris com ela ou em ela só ter me chamado porque me considerava ligeiramente menos burra do que os meus clones franceses anoréxicos. Bem, calha a boca já! Falou com a voz rouca entre acessos de tosse agora aborrecidos. Você é a pessoa mais sortuda do mundo. Esperei 2 anos, mais de 2 anos por essa viagem e agora não posso ir. A ironia disso é dolorosa. Você se dá conta disso, não dá? É claro que sim. É um clichê excepcional. Essa viagem é a única razão da sua vida e a ruína da minha existência. Ainda assim eu vou. E você não. A vida é engraçada, não é? Estou rindo tanto que não consigo parar. Falei impassível, não parecendo nem um pouco divertida. Bem, acho também que é desagradável. Mas o que se pode fazer? Já liguei para Jeff e lhe disse para começar a procurar roupas para você. Vai ter que levar 1 tonelada, já que precisará de trajes diferentes para cada desfile, cada jantar e, é claro, para a festa de Miranda, no Hotel Costes. Ellison vai ajudá-la com a maquiagem. Peça a Steph dos acessórios, bolsas, sapatos e joias. Você só tem 1 semana, por isso comece isso logo para chegar amanhã, ok? Ainda não acredito que ela espere que eu faça isso. Bem, acredite, porque com certeza ela não estava brincando. Como não poderei ir ao escritório durante a semana inteira, você também vai ter de... O quê? Não vai nem mesmo ao escritório? Eu não havia tirado 1 dia de licença nem passado 1 única hora fora do escritório enquanto Miranda estava lá. Mas Emily tampouco. A única vez que isso quase aconteceu, quando seu avô morreu, ela tinha conseguido ir para casa na Filadélfia, comparecida ao funeral e voltado à sua mesa sem perder 1 minuto de trabalho. Era assim que as coisas funcionavam, ponto final. Exceto por morte, somente parentes mais próximos. Desmembramento, seu próprio, e guerra nuclear, somente se confirmado pelos governos dos Estados Unidos, que atingiria diretamente Manhattan. O funcionário tinha de trabalhar. Esse seria o momento crucial do regime Presley. Andréia, estou com mononucleose, altamente infecciosa, é sério, verdade. Não posso sair do apartamento nem para um café, muito menos para trabalhar. Miranda entendeu e por isso você vai ter que segurar a barra. Terá muito que fazer para aprontar vocês duas para Paris. Miranda vai na quarta para Milão e então você parte para encontrá-la em Paris na terça seguinte. Ela entendeu isso? Ora, deixa disso. O que foi que ela realmente disse? Recusei-me a acreditar que ela aceitaria algo tão comum quanto mononucleose como desculpa para não estar disponível. Dê-me esse pequeno prazer, afinal a minha vida será um inferno nas próximas semanas. Emily deu um suspiro e pude sentir seus olhos girando pelo telefone. Bem, ela não ficou muito excitada. Na verdade, eu não falei com ela, entende? Mas o meu médico disse que ela ficava perguntando se mononucleose era uma doença de verdade. Mas quando ele garantiu que era, ela foi muito compreensiva. Dei uma gargalhada. Estou certa que sim, Em. Tenho certeza de que foi. Não se preocupe com nada, ok? Concentre-se apenas em ficar boa e eu cuidarei do resto. Vou lhe passar uma lista por e-mail para que não se esqueça de nada. Não vou me esquecer de nada. Ela esteve na Europa 4 vezes no ano passado. Tenho tudo anotado. Vou tirar o dinheiro do banco, trocar os dólares por euros e comprar mais alguns milhares de dólares em cheques de viagem e confirmar de novo as horas do seu cabelo e maquiagem enquanto ela estiver lá. O que mais? Me certificar de que o Hitz lhe deu o celular certo dessa vez. E falarei antecipadamente com o motorista para garantir que nunca a deixem esperando. Já estou pensando em todas as pessoas que terão necessidade de seu itinerário, que eu digitarei sem problemas e providenciarei para que seja distribuído. E é claro, ela terá um itinerário detalhado no que se refere às aulas, práticas e recreação das gêmeas, e a relação completa do horário de trabalho de staff doméstico, viu? Não precisa se preocupar, tenho tudo sob controle.
Não se esqueça do veludo, repreendeu, cantando as duas últimas palavras como se o piloto automático, nem das echarpes. É claro que não. Já estão na minha lista. Antes de Miranda fazer as malas, ou melhor, de sua governanta fazer suas malas, Emily ou eu comprávamos rolos de veludo como em uma loja de tecidos e os levávamos ao apartamento de Miranda. Ali trabalhávamos com a governanta, cortando o veludo na forma e tamanhos exatos de cada peça de roupa que ela estivesse planejando levar e a envolvíamos em seu lado felpudo. Os pacotes de veludo eram então empilhados em dezenas de malas Louis Vuitton, com vários artigos extras incluídos para quando ela inevitavelmente jogasse o primeiro lote fora ao desfazê-las em Paris. Além disso, geralmente metade de uma mala era ocupada por umas 20 e poucas caixas Hermes cor de laranja, cada uma com uma echarpe branca esperando ser perdida, esquecida, guardada em lugar esquecido ou simplesmente descartada. Desliguei o telefone depois de Emily fazer um grande esforço para parecer sinceramente solidária e encontrei Lily estendida no sofá, fumando um cigarro e bebericando um líquido claro que com certeza não era água, em um copo de coquetel. Pensei que não poderíamos fumar aqui, eu disse, caindo do lado dela e pondo imediatamente os pés sobre a mesinha de centro de madeira arranhada que meus pais tinham dado. Não que eu me importe, mas foi uma regra sua. Lily não era uma fumante de tempo integral como eu. Ela fumava em geral somente quando bebia e não era de comprar maços. Um maço novinho de Camel Special Lights projetava-se no bolso de uma camisa folgada. Cutuquei sua coxa com meu pé de chinelo e balancei a cabeça na direção dos cigarros. Ela passou um para mim com o isqueiro. Eu sabia que você não se importaria, disse ela, dando uma tragada preguiçosa em seu cigarro. Estou adiando, e isso ajuda a me concentrar. O que tem de fazer? Perguntei, acendendo meu cigarro e devolvendo o isqueiro. Ela estava fazendo 17 créditos nesse semestre, em um esforço para melhorar sua média depois do desempenho medíocre na primavera passada. Observei-a dar mais uma tragada e lavá-la com mais um gole saudável de uma bebida que não era água. Não parecia estar no caminho certo. Ela suspirou profundamente, significativamente, e falou com o cigarro pendendo do lado da boca. Ela ia para cima e para baixo, ameaçando cair a qualquer momento, e o seu cabelo despenteado e sem lavar, combinado com a maquiagem dos olhos borrada, fazia, só por um momento, se parecer como uma Red Judith, ou talvez uma que replante, já que para sempre eram iguais, sem dentes, cabelo oleoso, olhos opacos e propensão para usar dupla negação. Um artigo para um jornal acadêmico totalmente informal, esotérico, que ninguém jamais vai ler, mas ainda assim tenho de escrever para que possa dizer que já publiquei algo. Isso é chato. É para quando? Amanhã. Total indiferença. Ela parecia completamente descontraída. Amanhã? Verdade? Ela me lançou um olhar de alerta. Um lembrete rápido de que eu deveria supostamente estar do seu lado. Sim, amanhã. O prazo está estourando, considerando que o garoto freudiano foi o designado para editá-lo. Ninguém parece se importar com que ele seja aluno de psicologia e não literatura russa. São simplesmente editores amadores. Por isso são os meus. Não há como eu lhes enviar a tempo. Que se dane. De novo, verteu um pouco de líquido garganta abaixo, fazendo um esforço óbvio para não sentir o gosto, e fez uma careta. Li, o que aconteceu? Já faz alguns meses, mas o que ouvi pela última vez era que você estava levando as coisas devagar e que ele era perfeito. É claro que foi antes dessa coisa que você trouxe para casa, mas... Outro olhar de alerta, dessa vez seguido por um furioso. Eu tinha tentado falar com ela sobre o incidente do Freak Boy várias vezes, mas parecia que nunca conseguíamos estar a sós e ultimamente nunca tínhamos muito tempo para trocar confidências. Ela mudava imediatamente de assunto sempre que eu insinuava a falar sobre isso. Eu sabia que ela estava constrangida, tinha reconhecido que ele era repugnante, mas não discutira nada sobre a bebida excessiva como responsável pelo episódio. Sim, bem, aparentemente. Em algum momento naquela noite eu liguei para ele do Albar e pedi que fosse se encontrar comigo. Disse ela, evitando me encantar e concentrando-se no controle remoto para trocar de faixa no fúnebre CD de Jeff Buckley, que parecia estar tocando sem parar. E então? Ele chegou e a viu conversando com outra pessoa? Tentei não afastá-la criticando-a. Obviamente... Havia muita coisa passando por sua cabeça. Os problemas da escola, a bebida e o aparentemente infinito suprimento de rapazes, e eu queria que ela se abrisse com alguém. Ela nunca tinha escondido nada de mim antes, até mesmo porque só tinha a mim, mas não andava me contando muito ultimamente.
Ocorreu-me que era estranho só estarmos falando sobre isso 4 meses depois de ter acontecido. Não exatamente, disse ela amarga. Ele foi de Morningside Heights até lá só para não me encontrar. Aparentemente ligou para o meu celular e Kenny atendeu e não foi muito simpático. Kenny? Aquela coisa que eu trouxe para casa no começo do verão, lembra? Disse sarcasticamente, só que dessa vez sorriu. Imagino que o garoto freudiano não levou isso numa boa. Não me importa. Assim como veio, assim vai, certo? Precipitou-se para a cozinha com um copo vazio e a vi-se servir de uma garrafa de Ketel One pela metade. Um ruído de soda. E ela estava de volta no sofá. Estava para indagar da maneira mais gentil possível por que estava se encharcando de vodka quando tinha de escrever um artigo para o dia seguinte, quando tocou o telefone interno. Quem é? Gritei para John apertando o botão. O Sr. Feynman está aqui para ver a senhorita Sachs. Anunciou formalmente, sempre profissional como tinha quando tinha gente por perto. Mesmo? Bem, ótimo. Mande-o subir. Lily olhou para mim e ergueu o sobreolho e percebi que mais uma vez não teríamos essa conversa. Parece excitada, disse ela com sarcasmo óbvio. Não está exatamente emocionada com a chegada de surpresa do seu namorado, está? É claro que estou. Eu disse defensivamente. Nós duas sabíamos que eu estava mentindo. As coisas com Alex tinham ficado tensas nas últimas semanas, realmente tensas. Tínhamos conseguido ficar juntos apenas, apesar de tudo. Depois de 4 anos, certamente sabíamos que o outro queria ouvir o que precisava, ou precisava fazer. Mas ele tinha compensado o tempo que eu passava trabalhando, sendo assim mais dedicado à escola. Oferecia-se como voluntário para técnico, professor particular, orientador e diretor de praticamente qualquer atividade que se pudesse imaginar. E quando estávamos juntos era tão excitante como se já estivéssemos casados há 30 anos. Tínhamos uma compreensão tácita de que esperaríamos até eu completar meu ano de servidão, mas eu não queria pensar como ficaria então a relação. Mas ainda assim eram 2 pessoas próximas. Primeiro Jill, que tinha ligado outra noite para falar sobre a situação, e agora Lily, que havia apontado que Alex e eu não estávamos muito encantadores quando juntos ultimamente, e eu tinha de admitir que Lily, à sua maneira embriagada, mas ainda assim sensível, tinha notado que eu não tinha ficado feliz ao ouvir que ele chegara. Eu estava com medo de lhe dizer que ia para a Europa, temendo a briga inevitável de que desencadearia, briga que eu teria preferido odiar por mais alguns dias. O ideal seria deixar para quando eu já estivesse lá, mas não tive essa sorte. Ele estava batendo à porta. Oi? Eu disse um tanto entusiasmada demais ao abrir a porta e lançar meus olhos em volta de seu pescoço. Que surpresa boa. Não se importa de eu ter passado, importa-se? Tomei um drink com o Max aqui perto, e pensei em passar para dar um alô. É claro que não me importa, seu bobo. Adorei. Entra. Eu sabia que estava parecendo uma maníaca, mas qualquer psiquiatra teórico facilmente salientaria que o meu entusiasmo exterior pretendia compensar todo o vazio interior. Ele pegou uma cerveja e beijou Lily no rosto, e sentou-se na poltrona laranja que meus pais haviam guardado da década de 1970, sabendo que um dia dariam a uma de suas filhas. Então, como vão as coisas? Perguntou, balançando a cabeça na direção do som, onde uma versão positivamente triste de Aleluia tocava. Alto. Lily encolheu os ombros. Adiando o que mais? Bem, tenho algumas novidades. Eu disse tentando parecer entusiasmada e assim convencer a mim mesma e Alex de que era de fato um acontecimento positivo. Ele tinha estado tão excitado fazendo planos para o nosso fim de semana no reencontro da nossa turma, e eu tinha sido tão abusada incentivando-o a fazer, que parecia extremamente cruel cancelar a menos de 1 semana e meia. Tínhamos passado uma noite inteira pensando quem queríamos convidar para o nosso grande brunch de domingo. E até sabíamos exatamente onde e com quem enfileiraríamos o carro da competição Brown Dalmont no sábado. Os dois olharam para mim nem um pouco desconfiados, até Alex finalmente dizer, é mesmo? O que houve? Bem, acabo de receber uma ligação. Vou passar 1 semana em Paris. Eu disse isso com a exuberância de quem anunciasse a um casal estéril que teriam gêmeos. Vai aonde? Perguntou Lily, parecendo perplexa e distraída, não totalmente interessada. Vai por quê? Perguntou Alex ao mesmo tempo, parecendo tão feliz quanto eu tivesse acabado de comunicar que tinha sífilis. Emily acaba de descobrir que está com mononucleose e Miranda quer que eu acompanhe aos desfiles. Não é fantástico? Eu disse com um sorriso animado. Era exaustivo. Estava apavorada de ir, mas era 10 vezes pior convencê-lo de que era realmente uma grande oportunidade. Não compreendo.
Ela não vai a desfiles mais de 1000 vezes por ano? Perguntou ele. Eu assenti, balançando a cabeça. Então por que de repente precisa que vá com ela? A essa altura, Lily tinha se desligado e parecia envolvida em folhear um número antigo de The New Yorker. Eu tinha guardado todos os números durante os últimos 5 anos. Ela dá uma festa grande nos desfiles da coleção Primavera em Paris e gosta de ter uma das assistentes americanas com ela. Ela irá primeiro a Milão e eu irei encontrá-la depois em Paris. Para, entendem? Supervisionar tudo. E essa assistente americana tem de ser você. O que significa que não vai ao reencontro da turma. Disse sem rodeios. Bem, é assim que a coisa funciona normalmente. Como é considerado um enorme privilégio, geralmente a assistente sênior é a única que vai. Mas como Emily está doente, sou eu que irei. Terei de partir na terça que vem, por isso não poderei ir ao Providence esse fim de semana. Sinto muito, muito mesmo. Fui sentar-me mais perto dele no sofá, mas ele imediatamente se enrijeceu. Então é simples assim, não? Sabe, já paguei por quarto para garantir a reserva. Não importa que eu tenha refeito todo o meu horário para ir com você nesse final de semana. Eu disse à minha mãe para arranjar uma babá porque você queria ir. Nada tão grave, certo? Só mais uma obrigação, Runway. Em todos esses anos que havíamos passado juntos, eu nunca tinha o visto com tanta raiva. Até Lily ergueu os olhos da revista tempo suficiente para pedir licença e dar o fora da sala antes que a coisa virasse uma guerra. Tentei me aconchegar no seu colo, mas ele cruzou as pernas e agitou a mão. Estou falando sério, Andreia. Ele só me chamava assim quando estava realmente irritado. Vale a pena mesmo tudo isso? Seja franca comigo por um segundo. Para você, vale a pena? Tudo o quê? Se faltar a uma reunião da turma, quando acontecerão dezenas de outras, vale eu fazer o que tenho que fazer para o meu trabalho. Um trabalho que abrirá portas para mim. Portas que nunca achei possíveis e mais cedo do que eu esperava. Sim, vale a pena. Seu queixo caiu e por um momento achei que fosse chorar. Mas quando o ergueu de novo, seu rosto só expressava raiva. Não acha que prefiro ir com você a ser escrava de alguém por 24 horas uma semana inteira? Gritei, esquecendo-me completamente de que Lily estava em casa. Pode parar por um segundo de pensar na possibilidade de eu não querer ir? E sim, em que eu não tenho escolha? Não tem escolha. Você só tem escolhas. Andy, esse trabalho deixou de ser um emprego. Caso não tenha notado, ele está dominando a sua vida. Gritou o vermelho em seu rosto, se espalhando para o pescoço e orelhas. Normalmente eu achava isso engraçadinho, até mesmo sexy. Mas nessa noite eu só queria ir dormir. Alex, ouça. Sei que não. É você que vai ouvir. Esquecer-se de mim por um segundo não exige muito esforço. Mas esquecer que nunca mais nos vimos por causa das horas que trabalha, por causa das suas intermináveis emergências no trabalho. E seus pais? Quando foi a última vez que os viu? E a sua irmã? Você se dá conta de que ela acaba de ter o primeiro bebê e você ainda não conhece o seu sobrinho? Isso não significa nada para você? Baixou a voz e se aproximou. Pensei que talvez fosse pedir desculpas, mas disse: E Lily? Não notou que a sua melhor amiga se tornou uma alcoólatra? Devo ter parecido chocada, porque ele prosseguiu. Não pode nem mesmo pensar em dizer que não percebeu, Andy. É a coisa mais óbvia do mundo. Sim, é claro que ela sabe. Mas você também. Eu também. E todo mundo que conhecemos. Lily é estudante. E é isso que estudantes fazem, Alex. O que tem de tão estranho? Parecia ainda mais patético ao dizer isso alto, e ele só fez sacudir a cabeça. Ficamos calados por alguns minutos e então ele falou: Você não entende, Andy. Não sei exatamente como aconteceu, mas sinto como se não a conhecesse mais. Acho que precisamos dar um tempo. O quê? O que está dizendo? Quer romper? Perguntei, percebendo tarde demais que ele estava falando sério. Alex era tão compreensivo, tão doce, tão disponível, que eu começara a achar que sempre estaria por perto para escutar ou me acalmar depois de um dia longo. Ou me animar quando todo mundo só fazia me atacar. O único problema era que eu não estava cumprindo a minha parte. Não, de jeito nenhum. Não romper, apenas dar um tempo. Acho que ajudará nós dois a reavaliarmos o que está acontecendo. É óbvio que você não parece feliz comigo ultimamente, e eu não posso dizer que tenho adorado estar com você. Talvez um tempo separado seja bom para nós dois. Bom para nós dois? Acha que isso vai nos ajudar? Eu queria gritar a banalidade de suas palavras, a sua ideia de que dar um tempo fosse realmente nos aproximar. Parecia egoísmo ele estar fazendo isso agora, justo quando eu estava cumprindo o que esperava ser uma sentença de 1 ano na Runway, e dias antes de eu realizar o maior desafio da minha carreira. Qualquer pontada de tristeza ou preocupação de minutos atrás foi rapidamente substituída pela irritação. Ótimo, então. Vamos dar um tempo.
Eu disse de modo intencionalmente sarcástico. Uma pausa. Parece uma grande ideia. Olhou fixo para mim com aqueles grandes olhos castanhos e uma expressão de surpresa e mágoa esmagadora. E então fechou-os com força em um esforço para apagar a imagem do meu rosto. Ok, Andy. Vou livrá-la de sua óbvia infelicidade. Já estou indo. Espero que aproveite Paris de verdade. Falo com você depois. E antes mesmo de eu perceber o que estava realmente acontecendo, ele me beijou no rosto, como faria com Lily ou minha mãe, e se dirigiu à porta. Alex, não acha que deveríamos falar sobre isso? Eu disse tentando manter a voz calma, perguntando-me se ele iria mesmo embora agora. Ele virou-se, sorriu tristemente e disse, não vamos falar mais hoje à noite, Andy. Falamos durante meses, durante um ano. Não resolveremos nada agora. Pense nisso tudo, ok? Ligo daqui a algumas semanas quando tiver voltado. E boa sorte em Paris, eu sei que será ótimo. Abriu a porta, saiu e a fechou calmamente atrás de si. Corri para o quarto de Lily para que ela me dissesse que ele estava exagerando, que eu tinha de ir a Paris porque era melhor para o meu futuro, que ela não tinha problema com bebida, que eu não era uma má irmã por sair do país quando Jill acabara de ter o seu primeiro filho, mas ela estava apagada sobre a cama completamente vestida, o copo vazio na mesa da cabeceira. Seu laptop Toshiba estava aberto do seu lado e eu pensei se ela teria conseguido escrever uma única palavra. Olhei, bravo. Tinha preenchido o cabeçalho com seu nome. Número da turma, nome do professor e a versão supostamente provisória do título do artigo. As ramificações psicológicas de se apaixonar por um leitor. Dei uma gargalhada, mas ela não se mexeu. Pus o computador em sua mesa e acertei o computador para 7 e apaguei as luzes. Meu celular tocou assim que entrei em meu quarto. Depois da taquicardia durante os 5 segundos iniciais que eu sofria toda vez que tocava, com medo de que fosse ela. Abri-o imediatamente, sabendo que era Alex. Sabia que ele não deixaria as coisas sem concluí-las. Era o mesmo cara que não conseguia dormir sem um beijo de boa noite e sem desejar bons sonhos. Não havia como ele simplesmente sair tranquilo com a sugestão de não nos falarmos por algumas semanas. Oi, gato. Respirei, já sentindo saudades, mas feliz por falar com ele ao telefone e não ter de tratar de tudo pessoalmente naquele exato instante. Minha cabeça doía e os meus ombros pareciam colados às minhas orelhas. E eu só queria escutá-lo dizer que tudo havia sido um erro e que ele me ligaria amanhã. Estou feliz por ter ligado. Gato? Uau, estamos progredindo, hein, Andy? É melhor tomar cuidado ou vou pensar que está me querendo, disse Christian, baixinho, com um sorriso que eu podia ouvir pelo telefone. Eu também estou feliz por ter ligado. Ah, é você. Bem, não é a acolhida mais afetuosa que já recebi. Qual é o problema, Andy? Tem me evitado ultimamente, não é? É claro que não, menti. É só que tive um mau dia, como sempre. Cá de novo? Ele riu. Andy, deixa disso. Não tem motivo para estar tão infeliz. Você está a caminho de grandes coisas. Falando nisso, estou ligando para ver se quer ir comigo à cerimônia de entregas de prêmios PEN amanhã à noite. Vai ter um bando de gente interessante e não a vejo há algum tempo. Puramente profissional, é claro. Para uma garota que tinha lido tantos artigos como saber se ele está pronto para um compromisso na Cosmo, era de se esperar que estivesse mais alerta para perceber isso. E estava, simplesmente escolhi ignorá-los. Tinha sido um dia muito longo e por isso permiti a mim mesma achar, só por alguns segundos, que ele talvez realmente fosse sincero. Dane-se. Senti-me bem em falar por alguns minutos com um homem que não me criticava, mesmo que se recusasse a aceitar que eu era comprometida. Eu sabia que não aceitaria o seu convite, mas alguns minutos de flerte inocente ao telefone não fariam mal a ninguém. Ah, é mesmo? Perguntei, afetando timidez. Fale mais sobre isso. Vou listar todas as razões porque acho que deve ir comigo, Andy. A primeira é a mais simples. Eu sei que é bom para você. Ponto final. Deus, ele era arrogante. Por que eu achava isso tão simpático? O jogo continuava. Tinha sido dada a partida. E só foram necessários mais alguns minutos para que a viagem a Paris, o desagradável hábito da vodka de Lily e os olhos tristes de Alex desaparecerem no segundo plano da minha conversa admitidamente doentia e perigosa emocionalmente, mas não obstante sexy e divertida com Christian.